Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Já é com mais entusiasmo, já temos mais algumas pessoas na igreja, portanto já nos sentimos mais próximos e damos graças a Deus por toda esta pandemia que ultrapassamos e que vivemos. Saudamos também quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nós celebramos hoje São Paio. Hoje, 26 de junho, é o dia do martírio. Não é a festa em muitas terras em Portugal, não é o dia da festa, mas é o dia do seu martírio. É o grande dia que a Igreja celebra, o dia de São Paio. E celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Assim como São Paio, um menino de 13 anos que não vacilou na sua fé perante aqueles que o matavam e animou o povo português, porque foi ele que, o testemunho dele, que fez organizar o povo português para reconquistar Portugal. O nosso primeiro rei chegou a Portugal precisamente 100 anos depois, vindo de França, sendo uma família francesa, da região de Francesa, e que o rei de Castela deu o condado portucalense. Portanto, e nós devemos muito a este menino, pela sua força, pela sua valentia, pela sua energia. Foi um exemplo que, para os primeiros portugueses, o seu testemunho. E vamos então neste dia dar glória a Deus. Também amanhã teremos um take-out com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que não é normal haver o altar do Espírito Santo aqui na igreja. Portanto, os altares são feitos nas casas e a família toda a semana, que tem as domingas, reúnem-se, rezam, convivem, com uma bonita tradição, força. E, portanto, nós este ano, por causa da pandemia, fizemos aqui o altar para que não nos esqueçamos desta bonita tradição. Mas tudo o que ela encerra, e às vezes nós que não somos nascidos nos Açores, passa despercebido, porque nem toda a gente vê os altares bonitos que se constroem nas diferentes casas, nem toda a gente vê o convívio das famílias, mas quem viveu essa tradição sabe o que isto significa. E é isso que, apesar de pandemia, nós queremos lembrar: a festa, o encontro da família, a alegria, os cânticos, as noitadas em família, tudo isso está aqui expresso. E quis Deus que nós celebrássemos a festa do Espírito Santo no tempo dos nossos santos populares, os grandes santos portugueses: Santo António, São João, que foi esta semana, e São Pedro e São Paulo, que nós vamos celebrar agora na semana que vem. E portanto é tudo isto que nós damos graças a Deus e celebramos e louvamos o Senhor. Então, dia de São Paio, vamos lembrar Maria Adelaide Valente, Domingos Almeida, pais, filhos e sogros e família, e pais e familiares de Fátima Pavão. E vamos então reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós
perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro. Prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurardes as forças antes de continuardes o vosso caminho, pois não foi em vão que passaste diante da casa do vosso servo. Eles responderam: Faz como disseste. Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe: Toma depressa 3 medidas de flor de farinha, amassa-a e coze uns pães no borralho. Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom e entregou a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou-o diante deles. E enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe: Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu: Está ali na tenda. E um deles disse: Passarei novamente pela tua casa daqui a 1 ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava por trás dele à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade muito avançada, e Sara já tinha passado a idade de ser mãe. Sara riu-se, pensando consigo: Agora que estou envelhecida, é que terei a alegria de ser mãe com um marido tão velho? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, pensando consigo: Irei eu realmente dar à luz agora que estou velha? Mas há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu virei ter contigo e Sara terá um filho. Sara, entretanto, porque tinha medo, pretendeu negar: Eu não me ri. Mas o Senhor respondeu-lhe: Riste, sim. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito: a quem tinha colhido, muito não sobrou, e a quem tinha colhido, pouco não faltou. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao entrar Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião que lhe suplicou, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre horrivelmente. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu, que não passo de um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Pois eu vos digo, do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse depois ao centurião: vai para casa, seja feito conforme acreditaste. E naquela hora o servo ficou curado. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a. Ela então levantou-se e começou a servi-los. Ao cair da tarde, aproximaram-lhe muitos possessos. Jesus expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo: tomou sobre si as nossas enfermidades
e suportou as nossas doenças. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, tirado de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 17, fala-nos da fé de um centurião. E o centurião, quem era? O centurião era uma autoridade romana que trabalhava na Terra Santa, no tempo de Jesus. O Império Romano ia desde a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, até Israel. Tudo era Império Romano. E o centurião era um alto funcionário do Império Romano, não era judeu, não tinha a fé dos judeus, não era uma pessoa, era um estrangeiro e um pagão, no fundo. E, portanto, este Evangelho quer nos dizer algo. Jesus quer, este encontro do centurião com Jesus, quer nos dizer algo. Na Bíblia, toda a Bíblia, as promessas de Deus a Abraão não eram só para Abraão, eram para toda a sua descendência. E isto acreditam. Os judeus consideram-se o povo da descendência de Abraão. E mesmo aquela guerra que nós sabemos em Israel, dos árabes com Israel, tem a ver com isto. Porque os muçulmanos dizem que são descendentes de Abraão através do filho da escrava Ismael. Até há uma corrente nos muçulmanos chamados ismaelitas, de Ismael. E Abraão, os descendentes de Abraão, o filho da mulher livre, Isaac, que são os judeus e depois os cristãos. E este encontro com Jesus, este homem não era da descendência, não fazia parte da linha, era um estrangeiro, era um pagão. E foi ele que teve fé, foi ele que anunciou quem era Jesus Cristo, confiou em Cristo. E, portanto, este encontro com Cristo vem pré-anunciar o que seria a Igreja no futuro. Um povo que adere a Jesus Cristo através da fé e já não pela raça, nem pela cor, nem pelas condições sociais. E é uma grande lição. Jesus, no diálogo deste centurião com Jesus, diz assim o Evangelho: entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando nestes termos: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse Jesus: eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu, que não passo de um subalterno, trabalho para o imperador, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Ou o meu servo faz isto, e ele faz. O Espírito de Deus, quando entra numa pessoa, torna-o humilde e sabe rezar. E foi o que este centurião fez. Pediu a Jesus com verdade. Então Jesus, ao ouvi-lo, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Digo-vos que do Oriente e do Ocidente muitos virão sentar-se à mesa do banquete com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados às trevas dos exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus estava a predizer o futuro. Tanta gente, nós, por exemplo, nós nunca seríamos cristãos se fosse a linhagem judaica. Não somos a descendência de Abraão.
Fomos aderindo pela fé ao projeto de Jesus Cristo. E disse então Jesus ao centurião: vai, que tudo se faça conforme a tua fé. E naquela hora o servo ficou curado. Portanto, para pertencer à família do povo de Deus, é preciso ter fé, rezar com verdade e com sentido profundo. E é isto que Jesus Cristo nos diz. Portanto, não é uma linhagem de sangue. Nós vivemos hoje grandes conflitos no nosso mundo, que são fabricados, são fictícios. E para a Igreja não há. Eu tenho ultimamente visto muitos vídeos da Igreja de Uganda, em África, onde houve os mártires da Uganda. A riqueza daquela Igreja. A Igreja é isto que Jesus Cristo anunciou. Quem adere com fé. Nós temos muita gente que recusa, como os judeus, como muitos da nossa descendência, com muita gente que não aceita. E, portanto, é isto. É tão simples como isto. Um encontro muito feliz, que nos indica o que Jesus Cristo pensava da sua Igreja. E não é preciso grandes explicações, nem grandes teologias. Nós hoje celebramos São Pai. Eu sei que as pessoas da Torreira, que nasceram naquela zona, quando eu comecei a falar nisto, alguns ficaram um bocado, é em setembro. É em setembro porque era uma zona de muitos pescadores que andavam na faina do bacalhau e com uma luta terrível. Muitos, quando saíam, não sabiam se voltavam. As famílias a chorar, traziam o pão para a família todo o ano. Então, quando o inverno se iniciava, no fim do verão, faziam a festa a São Pai, a imagem que eles encontraram, que se encontrou, segundo diz a tradição, na Torreira, porque eu hoje fiz uma oração da manhã e há muitas paróquias no norte de Portugal dedicadas a São Pai. Há uma grande paróquia na zona de Vila Verde, em Braga. A Diocese do Porto tem 11 paróquias cujo patrono é São Pai. Portanto, e sobretudo na Galiza e Astúrias, para onde os cristãos trouxeram o corpo de São Pai, Oviedo, há muita devoção a São Pai. São Pai foi martirizado por uma questão que hoje anda por aí tão grande, roubos de crianças, pedofilia. Portanto, os cristãos perderam uma batalha. Nós sabemos que os muçulmanos chegaram ao território de Portugal no século VIII e foram conquistando. E os cristãos foram-se refugiando no norte de Portugal, Galiza, Astúrias, que é uma zona muito montanhosa, aí nunca conseguiram entrar. E a família de São Pai era da zona de Coimbra, mas foi indo para norte. E um dos seus bispos foi um do seu tio, foi nomeado bispo de Pontevedra, penso que logo ali perto da fronteira, que hoje é Portugal, e foi capturado com ele e também São Pai. E São Pai, em Córdoba, no sul de Espanha, onde estava a sede do reino muçulmano, foi aí que ele foi martirizado. Uma valentia, sofreu não sei quantas horas neste dia, foram-lhe cortando os membros, foi-se esvaindo no sangue, uma criança. E a resistência, a força como ele enfrentou, isto animou os portugueses para reconquistarem Portugal.
e devemos muito à figura de São Paio e todos aqueles que acreditaram em São Paio. Portanto, como disse, o martírio de São Paio foi 100 anos antes da chegada de Dom Afonso Henriques. E o corpo de São Paio está no convento beneditino em Oviedo, Astúrias, Espanha, e chegou lá em 994, portanto, antes do ano 1000. Em 1093, portanto, o corpo dele chegou às Astúrias em 994. Em 1093 chegou o pai do Afonso Henriques ao condado portucalense, e que foi aí que se jurou que o povo se uniu, mas vinha a fervilhar. Eu não sei se vós sabeis, não sabeis, mas a quantidade de santos que nós temos em Portugal. Logo, no ano 45 a 60, ainda quase todos os apóstolos eram vivos. Temos o primeiro santo de Portugal, no território de Portugal, de Braga, Pedro de Rates. É o primeiro. Viveu na zona de Braga entre 45 a 60. A seguir, em 60 a 95, tudo, poucos anos depois de Jesus, gente que veio do Império Romano, porque era tudo do Império Romano, Basílio de Braga. Depois, no século IV, São Damas, Papa, que viveu e nasceu onde hoje é Portugal. São Vítor de Braga, um jovem. Há uma paróquia no centro de Braga, um jovem, também um miúdo, um valentão, que já no século VI deu um testemunho tremendo de Cristo, e ainda hoje é venerado São Vítor de Braga. São Martinho de Braga, que é um bispo muito famoso de Braga. Santo Iria de Tomar, São Torquato, toda a gente está a ver as paróquias e a história de Portugal. São Torquato, perto do Porto, ali viveu São Torquato. Brícios, bispo de Évora. Frutuoso de Braga, outro grande santo arcebispo de Braga. São Gens de Lisboa, Geraldo de Moissac, São Jordão, Santo Ovídio, a zona do Ovídio e do Porto. Santa Quitéria, paróquias que nós temos no norte de Portugal, Santa Quitéria. E agora chegamos a São Paio. São Paio a 912, a 926. E depois começa, então, já São Martinho de Sor, São Teotónio, de Valência, que há muita gente na nossa comunidade que é da terra de São Teotónio, que acompanhou tanto Afonso Henriques. Santa Sancha, uma filha dos nossos reis, dos primeiros reis. Santa Teresa, a quem devemos a coroa do Divino Espírito Santo. Mafalda, Frei Gil, Gonçalo de Amarante, toda a gente conhece São Gonçalo de Amarante, o ermita, que foi construir ali uma ermida junto do rio, onde hoje é a igreja de São Gonçalo de Amarante. Santo António de Lisboa, estudou em Coimbra. Santa Isabel, são duas. São Nuno Álvares Pereira, Santa Beatriz da Silva, São João de Deus, São Bartolomeu dos Mártires, Santo Inácio de Azevedo. Eu amanhã vou na missa das 6 falar sobre este santo, porque nós portugueses andamos esquecidos de muitas coisas, andamos esquecidos de algumas coisas, e andamos esquecidos do que os nossos antepassados sofreram. Eu amanhã, na missa das 6, certamente vós nem todos estarão aqui, mas eu vou gravar, porque nós precisamos de falar neste santo, que foi martirizado com 40 companheiros ao largo das Canárias. 40, amanhã vou dizer o nome deles todos. E é quando a gente diz Santo Inácio de Azevedo, pressupõe mais de 40 pessoas.
E por aí adiante. E depois os santos mais jovens, São Gonçalo da Gracia, São João de Brito, Santo Inácio de Azevedo, e agora, presentemente, São Francisco Mártir e Santa Jacinta Mártir. Mas nós devemos muito a São Palio. Um santinho, uma criança. Assim como São Vítor de Braga, também uma criança. E a valentia, a grandeza destes santos. Nós estamos a viver aqui no Canadá um período muito conturbado contra a Igreja Católica. Muito conturbado. E no mundo todo. E eu amanhã quero falar em Santo Inácio de Azevedo, porque nós andamos esquecidos. Nós estamos esquecidos. E precisamos lembrar certas coisas. O que é que aconteceu? Porque sobretudo, os últimos 100 anos da história de Portugal, não se estuda a história em Portugal. Estuda-se aquilo que os senhores que estão no poder querem que a gente estude. E hoje nós diz-se umas coisas e nós vamos todos atrás. Eu, relacionado com o Santo Inácio de Azevedo, só quero fazer duas perguntas. E é esta: porquê é que mudou o Santo Cristo da Caloura para a Ponta Delgada? E quero perguntar a outra: porquê é que a Madeira tem uma terra chamada Corral das Freiras? E gostaria, e eu vou falar disto amanhã, que os descendentes dos portugueses procurem responder a estas duas perguntas. E depois, então vejam quem esteve ao longo da história de costas voltadas contra o povo. Quando souberem responder a estas duas perguntas, porque é que Santo Cristo mudou da Caloura para Ponta Delgada? E porque é que a Madeira tem aquela povoação que é linda, fantástica, o Corral das Freiras? Eu penso que nós começamos a perceber alguns significados da história, porque já é demais, e sobretudo a nossa ignorância não pode justificar todos os erros. A nossa ignorância não é desculpa para justificar todos os erros, e sobretudo que alguns se aproveitem dos nossos erros. E é bom que vós digais aí por aí. Nós não temos uma grande comunidade dos Açores. Os Açores sabem responder a esta pergunta. Sabem. Mas os da Madeira parece que nem todos. E do continente ninguém sabe. E portanto vamos pedir sobretudo a São Pai que nos dê força e a alegria de sermos cristãos e darmos graças a Deus por tudo, a nossa história. Temos tido uma história de gente valente. Eu no início da missa digo sempre que esta igreja foi criada a partir daqui, uma data de coisas. Eu sei que há algumas pessoas que não, mas o que é aquilo? O que é aquilo que ele está a dizer? Aquilo é muitas picadelas da pele, é muita coisa na pele, e é só para pensarmos, porque é a verdade, e é uma homenagem a muitos que já partiram e que foram sempre fiéis à verdade, porque nós temos que Jesus Cristo veio para sermos fiéis à verdade, não temos que ter medo da verdade. Diga-se a verdade, estude-se a verdade e ponto final. É a verdade. E a verdade a respeito destas igrejas. Ontem eu vi a respeito da Basílica de Sagrada Família em Barcelona, uma portuguesa a escrever: o povo cristão julgava que dão dinheiro para construir essas bonitas basílicas, compra o céu.
Ninguém pensa que compra o céu. Estás muito enganada. Não é isso. Estás enganada. É o sentido de família, de comunidade, de perpetuar para o futuro, numa data de significados. Quem não tem fé, pensa que há muitos filhos, certamente vossos filhos, que pensam assim. Eles dão dinheiro porque pensam que compram a salvação. Ninguém pensa isso. Porque quem dá a salvação é Deus, é Jesus Cristo. Mas nós temos que começar a aprender a defendermos desses comentários. E está escrito por baixo da Basílica da Sagrada Família em Barcelona, construíram isto muito bonito porque julgavam que compravam salvação. Ninguém deu dinheiro para isso. Deram por amor, por generosidade, por amor à beleza, por querer construir na terra aquilo que imaginam que é o céu, a beleza. E é esse o sentido. Não é comprar nada. Nada disso se compra. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Irmãos, a lei de Deus é para ajudar os homens no seu caminho para o reino e não para estorvar. Foi por isso que Jesus, à compreensão material da lei, opôs a compreensão espiritual. Peçamos com fé ao Pai Celeste e digamos: dai-nos a conhecer, Senhor, a vossa vontade. Dai-nos a conhecer, Senhor, a vossa vontade. Pelos que interpretam com autoridade a lei de Deus, para que o façam sempre como Jesus o fez e ensinou, com verdade e para o bem do homem, oremos. Por todos aqueles que não se envergonham da fé cristã, para que tenham a coragem de afirmar convictamente os verdadeiros valores que respeitam a lei natural, oremos. Senhor. Pelos políticos e legisladores católicos do nosso país, para que não apresentem nem apoiem propostas de leis que se oponham ao Evangelho de Jesus Cristo, oremos. Pelos cristãos perseguidos e martirizados em nossos dias, para que permaneçam firmes na fé que professam e a considerem mais importante que as próprias vidas, oremos. Por todos os membros das nossas Assembleias, para que deem graças a Deus que os reconciliou consigo e permaneçam consolidados na fé e na esperança, oremos.
Senhor nosso Deus e Criador, que desta a vossa lei aos homens para a sua felicidade, fazei que eles vivam dela e por ela orientem os seus passos, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este sacrifício de reconciliação e de louvor. Purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade, e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos irmãos cujo nome pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo,
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra de agradecimento a todos aqueles que têm trabalhado no take-out para a colaboração. E o altar do Divino Espírito Santo estará aqui até o dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, que é na terça-feira. Também porque é uma homenagem aos nossos santos populares, tal como nos Açores constroem muito o altar do Divino Espírito Santo no continente, os do Norte a São João, os de Lisboa a Santo António, mas todos se constroem em muitos sítios o altar dos santos populares. Todos os santos se deixaram imbuir pelo dom do Divino Espírito Santo. Portanto, faz todo o sentido nós termos aqui o altar do Divino Espírito Santo. Portanto, estará até terça-feira, dia de São Pedro e São Paulo, que é um encerramento dos nossos santos populares. Como já sabem, ao domingo temos 3 missas, às 9h30 em português, às 11 em inglês e às 6 em português. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.